Como lidar com pessoas difíceis? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos já correndo para a primeira parte. Eu vou explicar para você em dois momentos, então vão ser duas etapas. Na primeira etapa, você vai se fazer três perguntas. A primeira pergunta que eu quero que você faça é: quem é essa pessoa? Nessa pergunta, você vai começar a pensar: essa pessoa que é difícil para mim, quem é ela? Qual é o grau de parentesco que eu tenho com essa pessoa? Eu estou falando de uma mãe? Eu estou falando de um irmão? Ou não tem nenhum grau de parentesco? É uma amiga, mas é uma amiga de longos anos? Você vai se fazer essa pergunta para responder a si mesma qual é a importância dessa pessoa na sua vida. Então, se essa pessoa ela tem um nível de importância significativa, ela vai contribuir, né? Essa resposta vai contribuir para um resultado final diferente do fato dessa pessoa não ser uma pessoa significativa para você, não ser uma pessoa importante para você. Então, é pontual você observar quem é essa pessoa na sua vida, nesse momento atual. Não considere outros momentos, tá certo? Se responda essa pergunta baseada no seu momento atual de vida. Quem é essa pessoa? Qual é a importância dela na minha vida? A segunda pergunta que você vai se fazer é por que essa pessoa é assim? E daí a gente vai ter algumas respostas. Ela escolheu ser assim? Ou não, ela não escolheu ser assim? Ela está num momento da vida dela que a torna uma pessoa difícil de se relacionar? Ou não? Né? Tá tudo bem na vida dessa pessoa. Outra coisa, o que é que essa pessoa faz que a torna difícil? Será que é uma forma de falar com você que já é antiga? Ou é um padrão de comportamento? É algo que ela faz, na verdade, que torna difícil a convivência? Outra coisa que você precisa se perguntar, ainda nesse contexto aqui, do porquê ela é assim, é se você é que permite que ela seja assim. Se você é que permite que ela seja uma pessoa difícil na sua vida, é só com você que ela é uma pessoa difícil? Então, depois de responder quem é essa pessoa, também se responda essas outras perguntas. Por que essa pessoa é assim? E vá passeando por todas as opções que eu te dei. Tudo isso está construindo a imagem de quem realmente é essa pessoa na sua vida. Às vezes, nós estamos lidando com pessoas difíceis que escolheram ser difíceis, né? Escolheram entre aspas, mas que essa pessoa ela não se movimenta, ela não busca uma mudança de comportamento, ela acha que as outras pessoas têm que engolir ela do jeito que ela é. Mas às vezes nós estamos falando de uma pessoa que está num momento da sua vida que é pontual, num momento que está levando ela realmente para comportamentos que são desagradáveis. Então, aprenda a ponderar, porque relacionamento é isso. A gente precisa equilibrar as coisas, a gente precisa também ser compreensivo, né, com a outra pessoa. E aí você já vai para a terceira pergunta dessa primeira etapa, que é: qual o prejuízo que ela tem trazido para mim, né? Qual é o prejuízo dessa relação? Porque se eu noto que essa relação ela me traz mais prejuízos do que benefícios, que não é algo pontual, não é algo desse momento apenas, aí eu vou precisar acender o sinalzinho de alerta. Então, quais são os prejuízos? São prejuízos financeiros? São prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, que você só de estar com essa pessoa, muitas vezes você deprime. Não é uma relação que faz você ficar feliz, que faz você se sentir bem, que faz você partir para a vida, mas uma relação que faz com que você deprima. Então você precisa entender qual é o prejuízo que essa relação ela está me trazendo. É um prejuízo financeiro? É um prejuízo emocional? É um prejuízo físico? Perceba qual é o prejuízo dessa relação. Porque se nós estamos falando de uma pessoa que é difícil, nós estamos falando de uma relação que está trazendo para você algum tipo de prejuízo.
E aí vamos já para a segunda etapa, que é uma decisão final. Simples assim. Você, depois de ter feito todas essas avaliações lá no começo, agora você vem para uma decisão final. A primeira coisa que você pode fazer nessa decisão final é ter uma conversa realista com essa pessoa. Nessa conversa realista, você vai impor os seus limites. Então, você vai deixar muito claro para ela que você tem limites, que essa relação está sendo problemática para você. Você vai dizer como você se sente, porque o grande problema das relações que nós vemos são pessoas que não se comunicam, não verbalizam a maneira como elas se sentem. Existe uma distorção cognitiva que se chama leitura mental. Então, é uma ideia que muitas pessoas têm de que o outro tem que saber aquilo que está passando na minha mente, mas isso não é uma verdade. Inclusive, essa distorção cognitiva ela está muito ligada à ansiedade, certo? E se você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade, eu tenho aqui na descrição desse vídeo o meu treinamento Adeus Ansiedade. Pode dar uma olhada lá se faz sentido ou não para você. Porque às vezes você pode estar envolvida num momento de muita ansiedade, ter um transtorno de ansiedade e não consegue muito bem aqui, ó, se relacionar com as outras pessoas e não tem atitude suficiente para ter uma conversa realista. Então, nessa conversa, você vai impor seus limites, você vai dizer sinceramente como você se sente por causa de todas as atitudes dessa pessoa difícil e você vai também perceber como ela se comporta. Observe aqui a ilustração que eu trouxe. Digamos que você é essa pessoa que está mais séria e a outra que, enquanto você fala, ela desdenha. Enquanto você fala, ela não tá nem aí. Entende? Ai, que bobagem! Menina, você é muito chata. Você leva tudo ao pé da letra, você não entendeu nada direito, né? Assim? Então, se essa relação ela chega nesse ponto em que você está expressando o que você está sentindo, você está expressando o quanto você tem sido afetada por aquilo que tem acontecido nessa relação e o outro, a outra, não tá nem aí, então significa dizer que uma decisão final realmente vai precisar ser tomada, tá certo? Então, aprenda a observar a maneira como a outra pessoa se comporta enquanto você expressa aquilo que você está sentindo. Se você chegou nessa etapa aqui, final, de ter uma conversa com essa pessoa, porque de alguma forma você está tentando resgatar essa relação. Mas se o outro ele não está se importando com isso, né, ele vai ter as questões dele, mas assim, a gente tem que aprender a separar as coisas. Eu preciso aprender a me cuidar, a me proteger, para que eu tenha condição emocional de estar dentro de uma relação. Porque não adianta estar numa relação que tanto um quanto o outro tá machucado, tá ferido e sai mais brigas, espinhos do que flores, do que cuidados, tá certo? Ninguém precisa estar em relações que tenham apenas espinhos, ok? Então observe muito bem como é que essa pessoa ela se comporta enquanto você expressa aquilo que você está sentindo. E aí, por fim, você vai afastar-se dessa pessoa. Se você percebe que não é uma pessoa que nesse momento da sua vida faz tanta diferença assim, que aí a gente já volta lá para o final, não faz tanta diferença na sua vida, não é uma pessoa tão importante, ela é uma pessoa difícil porque ela quer e você tem permitido que ela avance alguns sinais, não é apenas um momento da vida dela, você tem muitos prejuízos, às vezes é uma amizade que você tem prejuízos financeiros, às vezes é uma amizade que, se você deixar seu esposo, seu namorado por perto, misericórdia, né? Então, você vai fazer essa avaliação e você vai perceber lá na conversa que você teve com ela aqui, nessa primeira parte da segunda etapa, nessa conversa realista, você vai perceber se essa pessoa está interessada em mudar,
se ela está interessada, se ela está se importando com o que você sente. Se você vê que não, arruma as suas malas, faz igual o bonequinho. Ah, Psy, mas então eu vou fazer isso com todo mundo. Você precisa ser seletivo nas suas relações, ou você vai viver em um mundo de adoecimento psíquico cada vez maior. Sabe por quê, gente? Porque nesse mundo existem muitas pessoas que não estão preocupadas com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente realmente sente dentro de uma relação, tá bom? Se você observa que é uma questão pontual, como eu já disse, é outra coisa. Vai dar tempo ao tempo, conversa. Essa pessoa, com certeza, ela vai ouvir você, ela vai se preocupar. Muitas vezes ela vai falar para você por que ela tem tido esse tipo de comportamento, mas tudo depende de uma conversa. Tudo depende de um diálogo mesmo. Se você nota que não tem jeito, arruma as suas malas. Como eu vou fazer isso, Psy? Aos pouquinhos vai deixando de responder uma mensagem, ou vai, por exemplo, deixando de mandar a mensagem, se você é a pessoa que está sempre buscando o outro, né? Você pode fazer isso sem grosseria, eu acho muito importante. Você não vai perder a sua essência, você não é uma pessoa grossa. Você não é uma pessoa mal educada, você não vai perder a sua essência para afastar-se, mas você acaba ali impondo os seus limites à medida que você diz assim, ó, eu não vou mais conversar com você, eu não vou mais responder as mensagens dessa pessoa, porque para mim não é uma relação que faz sentido. Para mim não é uma relação que vale a pena insistir. Você pondera todos os pontos, você faz uma avaliação profunda e você vê qual é de fato a decisão final que você precisa ter. Às vezes não vai se afastar-se, mas depois dessa conversa você percebe que existe ainda uma solução. Você vai seguir nessa solução em conjunto. Se não, afaste-se. A sua saúde mental é muito importante. Isso não significa dizer que você vai se afastar de tudo que te faz mal, porque a vida não é assim, tá certo? Isso acaba sendo um comportamento bastante disfuncional. A ansiedade propõe muito isso. Uma situação me gera ansiedade, eu me afasto. Uma relação me gera ansiedade, eu me afasto. Você não precisa ser assim. Só que aqui nós estamos falando de um contexto em que você ponderou. Olha o que nós conseguimos construir aqui. É o que falta nas relações. Uma avaliação profunda, sabe? Às vezes a gente pode estar falando de uma pessoa que é importante na sua vida, é um pai, é uma mãe, é uma pessoa que tem um nível de importância muito significativo, mas em todas as outras avaliações que você fez, você percebe que só te dá prejuízo, só faz mal para você, você vai continuar dentro dessa relação desse jeito a troco de quê? A troco de quê? De viver ansiosa, de viver deprimida, de viver chorosa, certo? Então não faça isso com você. Avalie, coloque os pingos nos is, porque a gente precisa ser assim, a gente precisa colocar a cabeça no lugar, é uma atitude racional, a gente não deve se deixar levar pelas emoções, e aqui você não se deixa levar pelas emoções, certo? Então, essa foi a nossa live de hoje, o nosso momento aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Coloque em prática. E se você já gostou também, deixe o seu like, se inscreva no canal e me acompanhe para aprender a lidar com a sua saúde mental e também com a sua ansiedade aí. Esse é o meu propósito de vida. Eu sou a Psy Bárbara Fialho e eu te vejo no nosso próximo encontro. Mas dá uma olhada aqui no canal que tem muito vídeo bom para você aprender a lidar com a sua saúde mental. Se cuide!